pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da importância do isolamento. No primeiro momento, quando a gente fala de estar sozinho, de solidão, parece ruim. Mas na verdade, quando a gente olha e pensa um pouco melhor e reflete sobre a importância de sairmos do conglomerado de pessoas, de pararmos um pouco em contemplar, pensar, analisar as situações da vida, vamos observar que estar isolado também tem suas qualidades. Então, o primeiro ponto para a gente estabelecer uma forma de análise da solidão, do isolamento. O que é o isolamento? Bom, dentro do contexto que eu estou falando, isolamento não é se sentir sozinho estando no meio de uma multidão. Você já ouviu aquela pessoa dizer assim, olha, eu estou rodeado de pessoas ao meu lado, mas me sinto sozinho. Não é essa a questão aqui. Isso é uma outra situação que nós não iremos abordar nesse vídeo. O que eu estou falando é de você ficar sozinho mesmo, totalmente isolado, em solidão, sozinho. Segunda pergunta. Então, só para a gente responder a primeira, isolamento no contexto desse vídeo é estar sozinho, é estar sem ninguém, é estar você com você mesmo, você com Deus e sem ninguém por perto. Isso é isolamento no sentido do vídeo que eu quero trazer para vocês. Segundo, é bom viver isolado? Não. Essa já é a minha resposta. Viver isolado, ou seja, passar maior parte do tempo da sua vida sozinho, em solidão, não é bom para ninguém. Aristóteles, o filósofo grego, ele já nos ensina que o homem é um ser gregário, um homem é um ser que foi criado para viver em sociedade, um ser sociável. Então, o isolamento durante longos períodos, ele é ruim. A gente teve agora a pandemia de Covid, alguns anos atrás, e se estabeleceu várias pesquisas do efeito nefasto que o isolamento forçado teve na vida de muita gente. Então, você ficou ali sozinho, ficou trancado em casa, pessoas viajaram para lugares remotos, ficaram ali, às vezes até com poucos familiares já se sentiram com dificuldades. Então, viver isolado, nem pensar, não é uma boa saída. Agora, eu posso ter, e aí é que está a chave aqui do vídeo, momentos de isolamento. Sim, aí você vai conseguir progredir, porque quando você fica sozinho por algum período da sua vida, e isso é necessário, é importante, esse é o tema do vídeo, a importância de termos momentos em que estaremos sozinhos, precisamos buscar esse isolamento durante alguns períodos da nossa vida para que a gente possa progredir, porque viver isolado tem seus malefícios, mas tirar períodos, curtos períodos de isolamento tem vários benefícios. Eu quero basear hoje esse nosso estudo em dois textos da Bíblia Sagrada. Quero me basear em Êxodo, capítulo 34, e Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Nós vamos analisar a história de dois importantíssimos personagens que viveram um período de isolamento. Êxodo, capítulo 34, vai falar de Moisés. Deus ele determina a Moisés que vá ao monte sozinho, sem ninguém, e lá passe um período no monte para receber as tábuas dos mandamentos. Moisés ficou 40 dias e 40 noites sozinho no monte, passou um tempo isolado. Mateus capítulo 4 vai falar de Jesus, que foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ali passou também 40 dias e 40 noites. Quais são os benefícios que a gente vê na vida tanto de Moisés quanto na vida de Cristo durante esse isolamento? Primeiro, a gente percebe que Moisés e Cristo se desconectaram por um tempo, por um curto período de tempo, ainda que 40 dias e 40 noites para a gente possa parecer muito, e não quer dizer que você vai usar esse tempo todo, mas curtos períodos você vai ter esse mesmo benefício. Eles se desconectaram das coisas humanas e aí sim refletiram coisas espirituais, coisas metafísicas, coisas sobrenaturais. Então todo aquele que vai refletir durante um período, em algum momento, ele fica isolado por algumas horas, por alguns dias, não importa,
Não precisa ser 40 dias e 40 noites seguidos, mas toda vez que você tira esse tempo de isolamento e volta a repetir, você deve fazer isso, você passa a refletir coisas espirituais. Moisés, por exemplo, seu rosto passou a resplandecer. As pessoas até temeram Moisés. E Cristo teve uma experiência espiritual, sobrenatural, pois assim que terminou a tentação, os anjos o serviram. Então, primeiro ponto, quando a gente passa a ter momento de contemplação, a gente sai dessa movimentação, dessa correria do dia a dia, a gente tende a refletir para coisas espirituais. Segundo, a gente se diferencia das pessoas mais comuns. Veja, Moisés, ali, ao refletir a glória de Deus, seu rosto resplandecia, as pessoas tiveram medo de Moisés. As pessoas receavam Moisés. Por quê? Moisés passou a ter uma autoridade sobre-humana. E Cristo, quando termina a tentação, o diabo ele foge de Jesus, ele deixa o tentador, ele sai. Então isso significa dizer que quando nós apenas paramos para pensar nas situações da nossa vida, paramos para refletir, na nossa vida a gente passa a tomar decisões mais sábias. E com isso a gente tende a passar para as pessoas mais segurança, mais autoridade. E terceiro, a gente percebe que Deus conduz Moisés ao isolamento. Deus determina, se você ler lá em Êxodo capítulo 34, você vai ver que houve uma determinação de Deus logo no versículo 1. E também no versículo 1 de Mateus capítulo 4, o Espírito conduz. Então, tanto Deus conduz Moisés ao monte, como o Espírito conduz Jesus Cristo ao deserto. Perceba que Moisés ele vai ser conduzido para quê? Para o cumprimento de uma grande missão. Ele vai receber as tábuas do testemunho, as tábuas dos mandamentos. E Cristo vai ser tentado, vai passar pela sua prova de fogo. Então, sempre que vamos passar por alguma situação importante em nossa vida, sempre que vamos tomar alguma decisão que vai afetar o nosso meio em que vivemos, vai afetar a nossa vida de uma maneira muito importante, ou quando somos inseridos, até mesmo sem perceber, até mesmo sem esperar, numa situação conflitante, uma situação difícil, a nossa recomendação é sempre que pare e reflita, porque quando você passa algum momento isolado, como eu disse no início do vídeo, você tem mais condições de tomar decisões mais sábias. Então, o que Deus está deixando aqui de exemplo para nós é que antes de qualquer grande batalha, antes de enfrentar qualquer desafio, é muito eficaz você passar um momento sozinho, orando, pensando, contemplando, adorando a Deus, que esse momento você faça ele, você utilize-o da melhor forma possível, tá bom? Então, se ficar isolado durante muito tempo é ruim, mas passar breves períodos de isolamento, de contemplação, de pensamento, é super importante para uma caminhada eficaz. Que Deus abençoe você. Um abraço, até o próximo vídeo.